plantas, animais, fungos e outros micro-organismos. Mais de 12.500 espécies são conhecidas atualmente no bioma Pampa. Esse dado surpreendente faz parte de um estudo inédito, publicado no início deste ano em uma revista internacional. Mais de 120 pesquisadores contribuíram no trabalho, que foi liderado por 3 profissionais da nossa universidade. Conversamos com eles para entender como esse estudo foi feito e qual a importância de todas essas informações. O Pampa é uma região localizada na região sul do Brasil, né, na porção sul do Rio Grande do Sul, mais especificamente. É uma região conhecida pelas suas planícies de campos, a se perder de vista, mas que também inclui outros ambientes, como, por exemplo, florestas, banhados e butiazais. O Pampa abrange 2% do território nacional, mas ele não está restrito ao Brasil. Então, ele se estende pelo Uruguai e Argentina também. E é um ecossistema extremamente rico em espécies. A ideia para esse estudo surgiu no contexto de um trabalho junto à Plataforma Brasileira para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Então, eu tinha que responder uma pergunta simples: qual é a biodiversidade do bioma Pampa? Aí eu comecei a procurar dados, né? Eu tinha dados de plantas, que a gente aqui trabalha com plantas. Achei de forma fácil dados para alguns grupos, aves, mamíferos, mas para os outros grupos eu não encontrei nenhum dado disponível. Então surgiu a ideia deste trabalho, fazer essa compilação. Nós identificamos os pesquisadores que trabalham com os mais diversos grupos de organismos que ocorrem aqui no bioma Pampa. Então, em total, são 120 pesquisadores de 60 instituições. E foi um trabalho colaborativo, totalmente online, digital. Então, isso tudo foi desenvolvido durante a pandemia. E depois, quando tudo estava compilado, a gente organizou esses dados. Tem uma estrutura, né, realmente num banco de dados consistente, verificamos a nomenclatura de todos os organismos, etc., e construímos juntos neste grupo este artigo. O produto mais legal dessa colaboração, sem dúvida, é o número e o quão representativo isso é em termos nacionais, né? Em 2% do território nacional, a gente tem 9% da biodiversidade no Brasil. Então, a gente conseguiu, além disso, além dessa lista de espécies, uma série de outras informações que também são extremamente válidas, né? Como, por exemplo, se a espécie é nativa ou exótica, ter uma ideia da distribuição dessa espécie, se ela é ameaçada de extinção ou não, em que grau de ameaça. Um dado preocupante é que nós listamos 622 espécies, então, ou seja, 5% de toda a lista é classificada como tem algum grau de ameaça de extinção, seja criticamente ameaçada ou vulnerável. E o grande desafio, assim, também, né, obviamente que ainda tem muitas espécies que não são descritos, né? Então, para muitos grupos, cito só um exemplo, formigas, a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, organismos que foram amostrados já em estudos, mas que não têm nome ainda, né? Ou onde não é possível dizer facilmente essa espécie. Então, isso é uma limitação, nem tanto para o trabalho em si, mas para conhecimento sobre a biodiversidade. Conhecer essa biodiversidade é bastante importante, né? A gente não consegue conservar o que a gente não conhece. Então, esse trabalho é um passo inicial, né? Por mais que a gente já tivesse anos e anos de pesquisa, é importante a gente conhecer e solicitar ao poder público, né, a conservação e a valorização de toda essa biodiversidade que a gente tem. A gente publicou agora este trabalho, mas o grupo em si não pretende parar por aqui. Então, é uma base de dados muito valiosos, né? Ele está publicado, ele está disponível, mas a gente pretende achar uma maneira de seguir atualizando estes dados, né? Então, a cada ano, por exemplo, incluindo novos dados, né? E a gente espera também que tenha mais recursos justamente para esse trabalho básico de ir para campo, fazer levantamento da biodiversidade, né? Essa é uma área de pesquisa básica, né? Que precisa, né? A gente nota, obviamente, quando a gente olhar esse base de dados que tem regiões no Pampa com grandes lacunas de coleta ainda. Então, ou seja, onde a gente sabe que procurando a gente vai identificar outras espécies, né?